Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso de número 17, diz assim: Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes porventura casa para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Então, palavra da Santa Ceia nesta noite, e Paulo já começa dando uma dura repreensão. Aleluia, glórias a Deus, na igreja de Corinto. Por quê? Porque eles, quando se reuniam para este ato de fé, este ato sagrado, né, que é uma ordem de Jesus, que é uma liturgia da igreja, né, é um dever, né, um sacramento da igreja, assim como o batismo nas águas, a ceia do Senhor faz parte da igreja, né, faz parte da liturgia do culto, faz parte dos sacramentos da igreja, né, das ordens bíblicas. E a ceia do Senhor, ela deve ser feita com ordem e decência, como ensina a Bíblia. Não só a ceia, mas o culto, né, deve ter ordem e decência. Só que na igreja de Corinto estava havendo essa falta de ordem. Por quê? Porque eles tinham o costume de cada um levar comida de sua própria casa para a igreja, né? E os ricos levavam bastante, comiam bastante, né? Enquanto os que eram pobres passavam fome, né? Passavam à vontade, né? O que nós lemos aqui, né? Porque comendo cada um toma antecipadamente sua própria ceia, e assim um tem fome, o outro embriaga-se. Ou seja, uns comiam demais, bebiam demais o vinho, até o ponto de se embriagarem, e outros nada tinham. E a ceia não era para ser feita dessa forma, né? Porque eles tinham o costume de, não somente na ceia, mas era um banquete que eles faziam, né? Eles participavam da ceia porque eles tinham um banquete. Não sei se era antes do culto, na hora do culto ou depois, né? Porque a igreja primitiva sempre tinha esse costume na comunhão do partir do pão, né? Na alimentação diária ali, muitos se alimentavam juntos, almoçavam, jantavam juntos, mas aqui na igreja de Corinto estava tendo este problema, né? Esta dificuldade. Quando eles se reuniam, não era para celebrar e participar da ceia do Senhor, mas faziam de uma forma totalmente errada, né? Por isso que Paulo diz: nisso que eu vou dizer para vocês agora, eu não vos louvo, não tenho elogio para dar a vocês, porque quando vocês se ajuntam, não é para melhor, mas é para pior. Porque até importa que na igreja haja esse tipo de coisa, essas dissensões e heresias. Até importa que haja entre vós essas coisas. Só que isso acontece para que aqueles que são sinceros, aqueles que são verdadeiros, aqueles que são de Deus, se manifestem entre vós, né? Então heresia vai haver, mentiras vai haver, teologia da prosperidade, tantas heresias aí, profecias falsas, haverá na igreja. Então, isso até importa para quê? Para que aqueles que são o trigo do Senhor, são os bons peixes, né? Porque tem a parábola lá de Jesus que ele fala dos bons peixes e dos peixes ruins. Os bons são recolhidos, né? Os ruins são lançados fora. Assim também o trigo é recolhido e o joio é lançado fora. Então, os vasos de honra e de desonra, né? Então até importa que haja heresia, que haja manifestação dos vasos de desonra, dos peixes ruins, do joio, para que aquilo que é trigo, aquilo que é santo, aquilo que é vaso de honra, aquilo que é um bom peixe, aquilo que é um instrumento de Deus, se manifeste contra essas atitudes erradas, né? Essas heresias e essas mentiras, né?
Porque não se manifestar contra o erro é dar apoio para o erro, né? Não é? E não falar em prol da verdade é você negligenciar a verdade, é você omitir a verdade. Então, aqueles que são sinceros, que são de Deus, que andam em espírito e em verdade, eles vão andar na sinceridade, na verdade de Deus. Então, automaticamente eles vão expor os erros, né? Eles vão expor as trevas, vão opor-se ao erro, ao pecado, tanto deles mesmos como de outros. Por quê? Porque eles amam a Deus e a santidade. Então, é uma característica de um cristão. Ele vai se opor ao engano, ao erro, e vai defender a verdade, né? Não sei se foi John Calvino que disse que o cão late quando o seu dono é atacado. E eu seria um covarde se visse a verdade de Deus sendo atacado e ficasse calado, né? Então nós temos por essa obrigação de se manifestar contra o erro e o engano. Então, mais um erro na igreja de Corinto aqui, né? Na ceia eles tiveram vários erros, né? Várias coisas que precisavam ser corrigidas, e a ceia era uma delas, né? Então aqui é o manual, né? A Bíblia é um manual para nós, que nos ensina o significado da ceia e como devemos estar preparados para participar deste rito sagrado. Não tendes porventura casa para comer e para beber, ou desprezais a igreja de Deus, envergonhais os que nada têm. Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Então ele faz uma pergunta para a igreja: vocês não têm casa para comer e para beber? Ou vocês desprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm, né? Eu vou entrar no assunto aqui que vai sair fora da ceia, mas faz parte do pensamento de todo o contexto desse texto. Igrejas que vendem cachorro quente na porta, coxinha, seja lá que for, doce, está errado, porque elas estão envergonhando aqueles que nada têm. Aquele pobre, aquele pai de família talvez está desempregado, talvez o pai nem está com vontade, a mãe, mas o filho está e o pai não tem condições para comprar para dar para aquela criança. Então eles estão envergonhando. Assim como na ceia era errado, na igreja também é errado. Se fizer, sem contar que até o comércio já está errado, né? Jesus condena o comércio feito em nome dele, né? Seja pelo motivo que for, né? Saul pegou as ovelhas lá com motivo, sacrificar para Deus. Então veio com coxinha, mas tem um motivo, é para ajudar no congresso, é para ajudar na igreja. Não interessa, de boas intenções, o inferno já está cheio, pastor. Então, mas eu vou vender essa água aqui na igreja, mas é para ajudar a própria igreja. Mesma desculpa que Saul deu, é melhor obedecer a Bíblia do que sacrificar. É melhor obedecer que Jesus disse, a casa dele é chamada casa de oração, do que fazer comércio, mesmo se for para ajudar propriamente dita a obra, né? Se a Escritura diz que é contra, por que eu vou querer fazer? Algo, mesmo que a intenção é boa, mas é desobediência à palavra de Deus. E a palavra de Deus não está abaixo da igreja, ela está acima da igreja. Ou seja, é nós que temos que obedecer, não ela se amoldar à nossa cultura ou ao nosso pensamento e filosofia. Então, da mesma forma que Paulo condenou essa atitude da igreja de envergonhar os pobres, porque muitos comiam bastante e os pobres que não tinham condição ficavam chupando dele. Então, quantas das vezes isso acontece na igreja, isso acontece em muitos locais. Então a palavra de Deus é contra isso, porque quando Cristo multiplicou os pães e peixes, foi de graça e foi para todos e ainda sobrou. Amém. Ele não cobrou pelo milagre, né? Jesus jamais aprovaria tal atitude, né? O próprio apóstolo Pedro, ele diz lá em 2 Pedro que nos últimos dias os homens fariam comércio com o nome de Deus, negócios fingidos. Então nós temos que tomar cuidado, né? Porque a palavra de Deus é contra isso, mesmo que a intenção seja boa, seja de querer ajudar, mas é igual Saul. Saul até tinha uma intenção boa, mas é melhor obedecer do que sacrificar.
Está quieto os dois, né? Quieto. Verso 23. Porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha, até que ele retorne. Então Paulo está dizendo, está dando uma ordem que não era do pensamento dele. Ele recebeu do Senhor a instrução para como deve ser a Santa Ceia, como deve ser o culto da ceia, como deve ser feito na igreja, como que é a liturgia do culto. Então ele vai dizer: eu recebi do Senhor, ou seja, não é coisa minha, não é coisa da minha mente, mas é do Senhor. Eu recebi do Senhor que eu também vos ensinei. Ou seja, ele não está ensinando algo novo para eles aqui, ele já tinha ensinado para eles quando ele estava ali em Corinto, só que eles não ouviram, né? Estavam fazendo tudo errado, né? E quantas das vezes as pessoas são ensinadas o caminho correto, a verdade, mas faz o errado, né? É igual a igreja de Corinto. Eles tinham aprendido corretamente, agora estavam fazendo errado, né? Então Paulo vai dizer: eu recebi do Senhor que eu também vos ensinei. Agora estou relembrando vocês que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Qual noite foi essa? A sexta-feira da paixão, né? Aonde Judas se levanta para cair no portinho da moeda de prata, para entregá-lo aos sacerdotes, ao sumo sacerdote e às autoridades judaicas, para entregá-lo para ser ali cumprido todas as profecias bíblicas, né? Que deveriam ser cumpridas, né? Então ele foi traído e tomou o pão. Então ele estava sendo traído, estava se preocupando com a igreja, né? Estava se preocupando com os discípulos, estava se preocupando com o mundo em geral, né? Não com os sofrimentos que ele haveria de tomar agora, mas se preocupando com o povo de Deus. Aleluia. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Então ele deu graças, agradeceu a Deus pelo pão e o partiu. Ou seja, ele partiu para todos igualmente. Não teve um pedaço maior para Pedro, um pedaço menor para Tomé, porque ele era mais incrédulo. Não, foi partido para todos em igualdade. Então essa é a ceia do Senhor. Não tem essa que o rico come mais e o pobre come menos, como estava acontecendo na igreja de Corinto, né? Quem tem dinheiro pode mais, quem não tem, passa à vontade, né? Tem pastor que só visita a casa de pessoas que dão dízimo alto. O camarada ali está desempregado, não dá o dízimo nem a oferta, não quer nem saber. É assim hoje em dia. Então, estão totalmente contra o que o nosso Senhor ensinou na Bíblia, né? Na palavra de Deus. Então, tudo foi repartido igualmente para todos, né? O pão foi repartido para todos eles, né? E não foi cobrado nada, porque foi de graça, né, que Jesus lhes deu, né? Pela sua graça, né? Não foi de graça para eles, Jesus, mas para os discípulos foi, né? Porque Jesus teve que pagar um alto preço para poder proporcionar esta bênção à igreja, né? Esta bênção ao povo de Deus, né? Então, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Então este pão que eu estou partindo agora para vocês é o meu corpo, representa, é o símbolo do meu corpo que vai ser partido por vós na cruz, vai ser moído. Isaías diz que ele foi moído pelas nossas iniquidades, foi dilacerado, foi humilhado, sangrou
tomou chicotadas, foi perfurado as mãos e os pés, transpassado, foi furado com a lança, ou seja, o corpo foi moído, foi lacerado. Então, este pão que vocês estão aqui agora participando não é um simples pão, Jesus está dizendo para eles. É a representação, é o símbolo do meu corpo que é partido por vós, né? E Jesus disse lá no Evangelho de João que aquele que não comer do meu corpo e não beber do meu sangue não tem a vida em si mesmo, né? Ou seja, quem não participa deste ato simbólico de fé no sacrifício de Cristo Jesus, na cruz do Calvário, não tem a vida verdadeira, não tem a vida genuína de Cristo nele. Então, é uma ordem, assim como o batismo nas águas é uma ordem, é um símbolo do homem morrendo para o mundo e nascendo para Deus. A Santa Ceia também é o símbolo, é o ápice da fé, aonde nós estamos comemorando, se lembrando daquele que morreu por nós na cruz, né? Do seu sacrifício. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Então a ceia não é para mim ser forte, a ceia não é para mim ser abençoado, embora ela me fortaleça e me abençoa, mas o motivo da ceia é em memória de Cristo Jesus, né? É agradecimento a Cristo Jesus. O motivo é esse. A bênção, a renovação espiritual são as consequências, né? Mas o motivo é esse. Não pode ser por outro motivo. Eu não posso me reunir na ceia só para comer, como a igreja de Corinto fazia, ou para mostrar para os outros que eu sou mais espiritual que eles, ou mais santo. Não, a ceia é um ato de fé, é um ritual da fé, é um sacramento da fé, é uma liturgia do culto, é algo instituído pelo próprio Cristo, Senhor da igreja, para que seja feito em memória dele, em memória de mim. Então, comemos este pão, que é o corpo de Cristo, em memória dele. Em memória dele. Verso 25. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, mais uma vez, em memória de mim. Então, a repetição aqui está clara pelo motivo de qual acontece. É feito a ceia, né? Os dois sacramentos mais importantes no cristianismo, é o batismo e a ceia, foram instituídos pelo próprio Senhor da igreja, né? Pelo próprio Cristo, e foram ordenados por ele, né? Então isso é maravilhoso. Então, tem o pão, que representa o corpo de Cristo, e tem o vinho, né, ou o suco da uva, que representa o sangue de Cristo. Tem a igreja, a maior igreja cristã do mundo, que é a igreja católica, né? Embora se desviou e muito dos preceitos bíblicos, o fiel não participa do sangue, né, do vinho, né, que representa o sangue de Cristo, né, o suco de uva, mas só participa do corpo, né, que fala que é a hóstia, né, do pão. E o padre come primeiro do que os fiéis, né? Então está totalmente errado, né, essa forma, né, porque a Bíblia manda, nós vamos chegar lá, esperar uns pelos outros, e também todos são iguais, não tem. Para Pedro vai ter uma porção maior, para João vai ter outra porção menor, e para Tomé só um pouquinho, e não vai ter o vinho, vai ter só um pouquinho de pão. Não, para todos são uma porção igual. Semelhantemente também, depois de cear, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então este cálice é o novo testamento no meu sangue, ou seja, o testamento é feito a partir da morte de alguém. Então esse testamento é o novo testamento, a nova aliança que eu estou fazendo com vocês, Jesus está dizendo. Porque tinha a antiga aliança, a aliança da lei,
aliança nas obras, a velha aliança, ou o Velho Testamento, como é chamado, né? Antigo Testamento e Novo. Mas esse Novo Testamento é uma nova aliança, a qual foi profetizada por Jeremias, foi profetizada por Ezequiel, que Deus faria uma nova aliança com o povo de Israel. Não, desliga isso aí. Você sabe que é por lei, que não pode ter aparelho ligado na hora de culto, nem banco. Não está uma música, então desliga isso aí. Então, nós devemos observar que esse Novo Testamento é uma nova aliança que Cristo fez com a sua igreja, derramando o seu sangue para nos purificar do pecado, para nos salvar, para nos levar para os céus. Então esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue, e temos que fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Amém. Então todas as vezes. Sabe quanto que é a multa? Para quem fala no celular dentro da igreja, do cinema, do banco, R$300, mais ou menos isso. Você tem R$300 para dar para nós, hein? Não pode, então, deixa desligado esse aparelho. Tudo tem um tempo, né, pastor? Tudo tem um tempo. Agora é tempo de ouvir e não de falar. Verso de número 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciares a morte do Senhor até que venha. Então, a ceia é em memória de Cristo, em memória do seu sacrifício, seu corpo que foi moído, seu sangue que foi derramado por nós. É o Novo Testamento, é a nova aliança, é a salvação de Deus, né? Ele é o substituto em nosso lugar, morreu em nosso lugar. Então todas as vezes que comermos este pão, bebermos este cálice, estamos anunciando a morte do Senhor para o mundo, né? Até que Ele volte novamente em glória, e toda a igreja participe da ceia do céu, né? E o próprio Cristo vai cear conosco e nós com Ele, diz a Bíblia, né? Lá em Apocalipse diz assim: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir e ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo, né? Então essa vai ser a maior de todas as ceias, né? A comunhão íntima e profunda com Cristo Jesus. Então Ele vai voltar. Então nós celebramos a ceia, participamos, anunciando a morte do Senhor em memória dele até que Ele volte. Verso 27. Agora começa a ficar estreito. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Qualquer, então não tem distinção, qualquer um, seja pastor, seja pregador, seja membro, tenha 40 anos de crentes ou um ano, ou um dia. Qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente vai ser culpado da morte, ou seja, do corpo do sangue do Senhor, da morte do Senhor. Vai ser culpado. Aleluia. Porque está profanando algo santo, está brincando com algo santo, está brincando com Deus, né? E com Deus não se brinca, né? A Bíblia diz que Deus ninguém zomba, né? Tudo que o homem plantar, ele colherá. Então, nós não temos escapatória. Se a pessoa tomar indignamente, ela vai ser culpada do corpo do sangue do Senhor. Mas se ela não tomar, porque ela é indigna, ela sabe disso, ela também está sendo condenada. Não tem escapatória. O único jeito aqui é se arrepender. Se eu não tomar, porque eu sei que eu estou errado, eu estou na condenação, porque eu mesmo já sei que eu estou errado, que eu já estou no pecado. Mas se eu tomar estando errado, tentando enganar alguém, eu vou estar sendo culpado também. Então, não tem, com Deus não tem meio termo. É arrependimento, é nascer de novo, é negar a si mesmo, é tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Quem não toma e quem toma indevidamente vai ter a mesma condenação. Então o que temos que fazer? O que o verso 28 diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Ou seja, parar de examinar a vida dos outros e nos examinar mais, nos meditar mais em nossa vida, em nossas atitudes, palavras, pensamentos, obras, e nos examinar.
E se vermos que tem coisas erradas, e tem muitas, nos arrepender, pedir perdão para Deus, se humilhar para Deus e tomar santa ceia do Senhor dignamente, né? Perdoados, lavados e remidos, né? Porque o perdão é de Deus. A Bíblia diz que, filhinhos, não pequeis, mas se pecares, confesse a Deus, né? Porque Ele é o seu advogado, né? Jesus Cristo justo, com o seu sangue Ele purifica-nos de todo o pecado, né? A Bíblia diz lá em Provérbios que aquele que encobre o seu pecado, a sua transgressão, nunca vai prosperar. Mas aquele que confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Então a misericórdia de Deus são as causas de não sermos consumidos. Então, o que o homem deve fazer, ou a mulher, ou o cristão que vai participar da ceia, se ele se sente indigno. E eu vou dizer algo para os irmãos: todas as ceias que eu participei até hoje, eu me sinto indigno, né? Não teve uma que eu me senti digno, né? Sempre indigno, implorando a graça e misericórdia de Deus, né? Porque é só Ele, né? Melhor estar na mão dele do que na mão do diabo ou na mão da minha própria vontade, né? Então é se humilhar, pedir perdão para Deus, levar as coisas de Deus a sério, né? Não brincar. Por quê? Porque o verso 29 e 38 vai dizer: porque o que come e bebe dignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Então quem come e bebe indignamente, sem se arrepender, sem confessar o seu pecado, sem se humilhar diante de Deus, come e bebe para a própria condenação, come e bebe para seu próprio julgamento, porque ele não discerne, não distingue o corpo do Senhor. Então esse pecado foi cometido lá no Antigo Testamento. No livro do profeta Ezequiel, ele vai falar dos sacerdotes, ele vai dizer: os meus sacerdotes não sabem discernir, não sabem distinguir entre o santo e o profano. Para eles é tudo a mesma coisa. Então tem gente que assistiu um culto e uma novela, para ele é a mesma coisa. Quer dizer, não tem discernimento nenhum. Para ele, no monte orar e estar numa roda de uma pizzaria comendo pizza, é a mesma coisa. Ele não tem discernimento que ali no monte ele está na presença de Deus, está orando. Ele não tem o discernimento. Também a ceia, para muitos a ceia é simplesmente comer um pedaço de pão e beber um pouquinho de suco de uva. Então ele não discerne, ele não tem ciência, ele não sabe distinguir aquilo que ele está fazendo. E o culto é o que? É racional. É a Bíblia que diz, não é emocional. Não adianta a gente sentir um monte de coisa, mas não racionalizar, não saber, não raciocinar, não usar o nosso intelecto, nosso entendimento. Não sabemos nem o que estamos fazendo, né? Então o camarada pula, planta a bananeira, mas não sabe fazer uma oração, não entende a palavra de Deus, não sabe nada. Ele canta com emoção, canta em línguas, mas seu entendimento não é edificado, né? Como Paulo diz, né? Então nós temos que cantar até no louvor isso na igreja do Coríntios. Vocês têm que louvar, não é em línguas, mas é com entendimento. Pregar, eu prefiro pregar uma palavra em português para vocês, né? Ali na língua deles era o grego, né? Do que 1000 línguas estrangeiras, né? E outras línguas, e línguas dos anjos, ou até outros idiomas, né? Eu prefiro pregar uma palavra que vocês vão entender do que 10.000 que vocês não vão entender, né? Porque ele sabia que nós entendemos o Evangelho não é com o coração, é com a mente. Deus trabalha em nossa mente e no nosso coração também. Mas quem vive pela emoção, vive numa roda gigante, né? É perigosíssimo isso. Por isso lá em Romanos 12, Paulo vai dizer o quê? Rogo os irmãos pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, para que vocês experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos 12, verso 1 e 2. Então, culto racional, o culto equilibrado, o culto onde nós estamos fazendo aquilo pela fé, mas sabemos o que estamos fazendo. O centurião, quando foi até Jesus, ele sabia o que ele estava fazendo. Ele disse: Senhor, eu sou um homem de autoridade. Eu digo para esse soldado, faz isso, ele vai fazer. Eu digo para o outro, vai para lá, ele vai. E eu sei, Senhor, que somente uma ordem do Senhor e uma palavra, meu servo, será criado. Ele entendeu a autoridade que Cristo tinha. Ele entendeu mais do que os judeus. Ele sabia que não precisava Cristo ir lá pessoalmente. Bastava uma ordem e o milagre aconteceria.
Então é importante nós entendermos. É importante nós crescermos no entendimento. Né? A Bíblia manda crescermos na graça e no conhecimento. Né? Os dois aspectos. Né? Então, nosso culto deve ser racional. É lógico que tem emoção. E tem muita emoção. Né? Tem muita alegria, muito gozo, muita paz, muitas emoções boas, mas elas não podem ser nosso alicerce. Nosso alicerce tem que ser a mentalidade na palavra de Deus, né? O conhecimento de Deus. Então, as pessoas já não discernem mais o corpo do Senhor. Se você perguntar para a maioria dos cristãos atuais o que é a ceia do Senhor, eles não vão saber responder. Então, grande parte deles estão pecando porque não discernem o que estão fazendo, não sabem com o que estão lidando, né? Não sabem. Eles acham que aquilo é um simples pão, um simples suco de uva, que aquilo tem que fazer uma vez por mês, porque é uma ordem da igreja, né? Que ele congrega uma vez por ano, ou toda semana. Cada igreja tem um estilo diferente. Então, muita gente não discerne o corpo do Senhor. Jovens em sexo antes do casamento, tomando a ceia do Senhor, a pessoa fumando, bebendo, cachaça, tomando a ceia do Senhor. É um irmão e outro irmão na mesma igreja, com a cara virada um para o outro, tomando a ceia. Então não discernem, né? Infelizmente, não estão discernindo, né? Não sabem nem o que é o perdão, né? Não sabem nem que a ceia é a maior manifestação do perdão, né? De Deus por nós, né? Então temos que tomar cuidado com isso. Não discernir o corpo do Senhor. Verso 30. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Primeiramente, para ficar bem claro, nem todos que estão fracos, ou que morrem, ou que estão doentes, é necessariamente por causa desse pecado. Mas muitas enfermidades, Paulo está dizendo, que acontecem dentro da igreja, muitas doenças, muitos cristãos capengas, fracos, molengas espiritualmente, até fisicamente também, e muitos que até morrem por causa disso. Paulo está dizendo. E não adianta nós dizer que Deus não faz isso, porque Ele já fez no Novo Testamento, né? Ananias e Safira morreram, né? Lá em Apocalipse nós estudamos já, pastor, as 7 cartas, né? Não vou lembrar o nome da igreja, mas não sei se é a quarta ou a quinta igreja. Tinha Jezabel ali, e Deus falou que iria prostrar de cama, ia matar e prostrar de cama todos aqueles que adulteraram com ela, né? Então, nosso Deus é um Deus que cura, é um Deus que salva, é um Deus que leva para o céu. Mas o nosso Deus é um Deus que é justo, que é santo, que se ira e que também pune o pecado. Que a pessoa não se arrepende. Então, por causa disso, há muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Então, tem muitas enfermidades que são causadas, aleluia, pelo pecado da pessoa, de não discernir o corpo do Senhor, de não distinguir, de brincar com as coisas de Deus. Então tem muita doença que ocorre, tem muita doença que não é por causa disso, porque o camarada está igual o jovem, está impecável, ele está servindo a Deus, mas ele está sendo atacado por Satanás. Então tem enfermidades que são ataques do diabo. Tem essas aqui que são Deus que manda, né? As pragas, quem mandou para o Egito as pragas? As úlceras, foi Deus. Então, cada caso é um caso, né? Então nós temos que nos examinar, perguntar para Deus, por que, Senhor, dessa fraqueza ou dessa enfermidade, dessa doença? Será que é eu que estou pecando, ou é uma provação, ou é um ataque do diabo, ou é uma coisa natural do ser humano? Né? Porque tem coisa também que é natural, né? Nós estamos chegando na idade, com 70, 80 anos, então é natural que venha doença. Então, cada caso é um caso, né? Então, temos que saber analisar individualmente cada caso. Mas por causa disso, tem muitos, Paulo está dizendo, mas nas igrejas estão fracos e doentes, e que até mesmo morreram, dormiram. Verso 31. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então não cabe a nós ficar julgando se aquela doença do irmão ou da irmã é por causa da ceia, ou é um ataque do diabo. Não. Nós temos que julgar nós mesmos primeiro. Ó.
Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, ou seja, nos examinássemos mais, tirássemos mais o cisco dos nossos olhos, não seríamos julgados, Paulo está dizendo. Mas quando somos julgados, verso 32, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Então quando nós somos julgados, somos repreendidos por Deus. O Pai repreende aquele que ama, diz a Bíblia Sagrada. Então não devemos desprezar a repreensão do Senhor, a repreensão de Deus. Qual é o pai e a mãe que vai ver o filho para o buraco ou para o abismo e não vai tentar tirá-lo de lá? Vai chamar a sua atenção, né? Aquele caminho errado, filho. Aquele caminho errado, filho. Aquele lugar vai te levar à morte, à cadeia, à prisão. Vai indicar para ele o caminho correto, né? O caminho que ele tem que seguir, né? Então o Pai Celestial, que é muito santo, é perfeito, é melhor do que nós que somos pais maus, diz a Bíblia. Não vai repreender seus filhos a qual ele ama, não vai guiá-los na verdade, não vai abrir seus olhos para eles, para que eles vão para o caminho certo, não vai castigá-los, discipliná-los com a vara se for necessário, para que é melhor eles ir para o céu com a disciplina e a vara de Deus do que ir para o inferno com as bênçãos de Deus, né? Porque Davi disse, a tua vara e o teu cajado me confortam e me consolam. Então, que a repreensão do cajado de Deus nos conforte, né? E nos console, não nos amedronte ou nos faça fugir dele, como Jonas fugiu, ou se esconder atrás da moita, como Adão se escondeu, ou dar desculpas, como Saul deu, né? Ou fugir, não, mas que as repreensões e disciplinas de Deus façam em nós o mesmo que foi feito com Davi. Pequei contra o Senhor. Faça o mesmo que fez com Isaías, quando contemplou Deus. Eu mereço morrer, sou um homem de lábios impuros, Senhor. Então que cause isso em nós, o arrependimento, a humilhação, e não fugir ou se esconder ou jogar a culpa em outro, não. Então quando somos julgados por Deus, é para não sermos condenados com o mundo. Então quando Deus nos repreende, nos exorta, é para nós sermos salvos, é para o nosso bem, né? Muita gente não entende isso, né? Lá em Hebreus, o autor vai dizer que toda disciplina, a princípio, parece motivo de tristeza, mas depois que ela vai sendo exercida, ela traz frutos de alegria. É tristeza, porque a gente está errando, então está sendo repreendido, é algo ruim, desce amargamente, né? A palavra, né? Ou Deus falando conosco usando um profeta, ou o pastor, ou até mesmo o pai, a mãe, ou algum amigo, aquilo desce como um rolo amargo. Mas se eu ouvir exercitá-lo, vai ser bom para mim no futuro, vai ser alegria para mim, diz a Bíblia. Por isso que a Bíblia diz, anda com o sábio, você vai ser mais sábio, anda com o tolo, você vai ser um tolo. Por quê? Porque dois sábios andando junto, um vai ajudar o outro, vai aconselhar, vai repreender, se precisar repreender, vai mostrar o caminho correto. Por isso que a Bíblia diz assim, repreende o sábio, lá em Provérbios, e ele vai te amar. Mas repreende o tolo, e ele te odiará, ele te perseguirá, ele não vai nem ouvir. Então repreende o sábio, repreende aquele que é o filho de Deus, o filho de Deus, aquele que quer Deus, ele vai te amar. Então precisamos nos examinar, precisamos nos julgar a nós mesmos, porque além de nós nos julgarmos, o Senhor também está nos julgando no mesmo tempo. O Espírito Santo, a palavra de Deus, está nos examinando, não é como um espelho que nós contemplamos quem realmente nós somos. Verso de número 33 e 34 para terminar, logo após já participarmos, né, da ceia do Senhor. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Portanto, irmãos, quando vocês forem participar da ceia, quando vocês se ajuntarem para comer, esperem uns pelos outros. Se você tiver muita fome, coma na sua casa, para que vocês não se ajuntem na igreja para a condenação. Então coma na sua casa. O pecado não é ter fome ou comer. O pecado aqui é estar na casa de Deus e a coisa ser diferente, né? Para uns é muito, para outros não é nada. Então aí o pecado é aí, é nisso, né? É por isso que eu digo que o comércio na casa de Deus, a venda de coisas de comer, né, de alimentação, ferem esse princípio, né?
querendo ou não, fere, por mais que seja o melhor motivo do mundo, é para ajudar um missionário lá na China, não interessa, nós estamos desobedecendo uma coisa para tentar fazer outra, né? Estamos tirando de um lado e colocando o outro, ou seja, um buraco vai ficar, a brecha vai ficar ainda, né? Não é essa a forma correta. Quero ajudar o missionário? Então vamos orar e levantar uma oferta, né? Ou se não, vender na casa do irmão. Ou se não, os salgados para a igreja é para todo mundo, mas quem puder dar uma oferta e ajudar, vai ser levado lá para o missionário. Eu falo assim, se fazer na casa do irmão não é pecado não, né? Como assim? Fazer e vender. Na casa do irmão? É. Aí não, né? Mas na igreja, porque Então, na igreja está todo mundo ali, né? Pode até fazer na casa do irmão e vender. Você vai na sua casa lá, você vai fazer feijoada e quem quiser dá o nome, vai lá e compra e dá o dinheiro. Mas eu acho que na igreja não é algo... A igreja não foi instituída, né, para isso, né? Jesus disse que ela foi instituída como casa de oração, lugar de refúgio dos povos, né? Então, se tiver alguma alma ali, e tenha, claro, que sair daquele lugar, talvez tiver alguma vontade de alguma coisa, já estão pecando. Tem, eu sei que tem. Contra o Senhor. Nessas Então, igrejas grandes, né? se alguém tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei, quando for ter convosco. Então tinha mais algumas coisas para acertar aqui, mas Paulo não quis falar o que era, né? Ele disse, quando eu voltar aí novamente, eu vou dar mais algumas ordens para vocês, né? Para correção da igreja, né? Então, a ceia do Senhor, a palavra de Deus, o batismo, a oração, o jejum, a pregação, a evangelização, são coisas que Deus ordenou, né? Coisas maravilhosas que nós devemos até saber que não é brincadeira, né? Não só a ceia. A oração não é brincadeira, a pregação não é um show, a oração no monte, a oração na igreja, ou até mesmo na casa, em qualquer lugar que nós formos orar, nunca devemos levar a brincadeira, né? Porque Deus é um Deus santo e as nossas palavras, diz lá em Eclesiastes, devem ser poucas diante da autoridade dele, da glória e da grandeza dele. Então, quando nós começarmos a agir assim, dificilmente nós vamos pecar nessa área da ceia, né? Porque para nós tudo será sagrado, né? Nosso trabalho será sagrado, nós estamos em casa será sagrado, nós estamos tomando banho será sagrado, nós estamos, nossos olhos, o que nós estivermos olhando, procurar olhar coisas boas, olhar para o céu, olhar para a palavra de Deus, olhar para coisas que vai nos edificar, ouvir coisas boas, falar, pensar, sentir, ou seja, como nós estamos estudando o Salmo 119, a palavra de Deus vai entrar em todas as áreas, em todos os nossos sentidos, e vai nos transformar completamente. Então, é muita reverência hoje, né? A gente tomando ceia, é a maior conversação, é mascando chiclete, não consegue nem dobrar o joelho para agradecer a Deus, é uma brincadeira total muitas das vezes. Então, muita gente está ficando fraca, doente, morrendo por causa disso, Paulo está dizendo. Amém? Vamos colocar em pé.